7 aulas. Isso aí eu posso fazer Tá legal. Então, só falar para quem está assistindo o curso de hoje, né? Só explicar uma coisa. Nós vamos agora esse semestre fazer o curso 2, Teorias Efetivas 2. Até o Satish, que está aqui, vai participar do curso também, dando algumas aulas. Só que essa aula aqui foi a última aula do curso 1. E aí quem está assistindo longe, tem alguns grupos assistindo longe, eu recebi. Aí o Tchaupa colocou online essa aula há pouco tempo, porque esse semestre demorou a disponibilizar as aulas no site novo do professorglobal.com.br. E aí o pessoal de fora, que começou a assistir essas aulas, achou essa aula muito corrida e difícil, sim, porque é só técnica, foi muito técnico de questão de matricial, questão de tirar propagador. Então eles pediram se eu podia repetir a aula, explicando um pouco mais. Eu falei, por que vocês não assistem a aula de novo? A gente queria mais explicação. Então eu vou fazer essa aula, que foi a última aula do curso passado, e semana que vem a gente começa a aula 1 do curso 2. Né? Então só para avisar isso. Então essa aqui é a última aula 14. do curso. Mestre, só lembra de avisar o pessoal que acha que vai começar a Suzy na semana que vem? Semana que vem vai ser Suzy, né? Depois que a gente volta daqui a 2 semanas. Tem aquele rapaz que eu não sei de onde é, que vai fazer só a Suzy. Só Suzy, tá certo, não tem razão. A gente o Gabriel também vai fazer só Suzy. Então semana que vem é Suzy. Tá? Na outra semana é aniversário, eu esqueci. Muito bem. Bom, então a gente tinha trabalhado nas aulas anteriores a questão da quantização, né, de Yang-Mills usando o método, né, da integral de caminho. Então nós tínhamos colocado, né, a ideia que a gente colocou foi primeiro o gerador funcional mais geral, né, que inclui todas as funções de Green, conexas, não conexas, o unpack, o reduce, não, o gerador funcional geral. Então nós tínhamos introduzido, já tínhamos visto a forma dele, né? Depois de termos introduzido, a gente trabalhou em algum detalhe na questão da eliminação dos graus de liberdade de Gage, a formulação de Faddeev-Popov, né? Então já isso aqui, vou até colocar aqui, já colocando, né, na formulação de Faddeev-Popov, onde a gente introduz o determinante, né, da transformação fermiônica, né, o determinante lá da transformação de Gage associado ao Gage fixo. Então a gente ficou com essa expressão nossa, essa que é a normalização infinita, e aí a gente nos campos de Gage, aí a gente tem a ação clássica de Yang-Mills, não estamos fazendo euclidiano não, estamos fazendo a explicação clássica de Yang-Mills, né, que é a ação menos um quarto de F min A, colocando isso aqui. Aí tínhamos aqui a parte de Gage fixing, então tínhamos aqui o delta, o Gage fixing. E depois tínhamos aqui a parte, né, de um determinante fermiônico de determinante Faddeev-Popov, né, que era dado por determinante do jacobiano, né, que bota aqui a variação do Gage fixing em relação. Talvez seja melhor já usar o Gage fixing com F. Depois a gente está usando lá com G, né? Da constante acoplamento. Não, exatamente, a gente está usando Gage fixing F, tá certo. Essa notação que era. Determinante Faddeev-Popov também. E aí o determinante Faddeev-Popov, a gente botava também o F aqui, e lembrando que aqui no determinante Faddeev-Popov, esse determinante aqui é calculado, claro, né, no Gage fixing, então, para F igual a zero. Ele calculado exatamente para F igual a zero. Então, tudo bem, isso aqui é geral. Né? E aí a questão toda que nós já sabemos é como trazer esse determinante usando, né, os campos de Ghost. Né? Então aí o procedimento de Faddeev-Popov, se quiser, a gente introduz um lagrangiano efetivo, onde a gente introduz os campos de Faddeev-Popov, os campos de Ghost, e transforma esse determinante aqui num termo da ação também. Né? A gente introduz aqui aquele termo que vai ser a ação de Faddeev-Popov, que vai ser aqui, 4x, aí a gente vai colocar aqui o campo onde a gente chama de C', A, X, aqui o determinante, né? Opa, delta FA, B, aqui o C, aqui mais cá, aqui o CB de X. Né? Claro que isso aqui é um determinante no sentido funcional, é X menos Y, mas depois aqui a gente tem
ação local. Então, a gente pode trazer o determinante terminônico, o determinante de Faddeev-Popov para um termo exponencial desse tipo. Eu posso sair daqui e vir para cá. Bom, por que a gente está fazendo agora? O que a gente precisa fazer? Tirar as identidades lá do nome Taylor, que nós já sabemos como fazer. Só que agora a gente tem um discurso extra por causa da introdução dos grupos. Então, exercício que pode falar? Esse linha aqui, porque... Esse linha aqui pode... na verdade, é como se poderia trabalhar com duas famílias de grupos. Vou botar um CA menos, tá? Vou botar o campo complexo, bota assim. Assim. Então, campo de Faddeev-Popov complexo, eu ia buscar lá. Porque eu tinha colocado essa linha, eu estava pensando em real, mas aí não precisava colocar o complexo conjugado. Então, é o campo complexo. Muito bem. Lembrando então o seguinte, então por que a gente vai escolher trabalhar? Então tem que ficar claro. A gente pode escolher gate. Nós tínhamos já falado de vários tipos de gate, né? Os gates covariantes, né? Os gates de Lorentz, gates covariantes. A gente já falado em outras aulas, a gente já pode usar os gates covariantes, tipo Lorentz, no geral, gate de Feynman, gate de Ludau. Podemos trabalhar com gates não covariantes, como por exemplo, gate tem vários tipos de gates não covariantes. Tem toda uma discussão bastante longa aí, gate, vamos dizer, gate axial, porque a gente vai falar aqui, aí tem o gate temporal, tem o gate Coulomb, tem o gate Poincaré, tem outros gates aí. Vários, série grande de gates não covariantes. Então, a gente na próxima vez, na próxima aula, a gente vai trabalhar justamente num gate covariante, tipo Lorentz, que vai incluir Feynman e tal. Agora, hoje, por que a gente vai escolher um gate não covariante? Então, o gate axial, o que caracteriza o gate axial? O que caracteriza o gate axial é nós tomarmos, né, o funcional de gate fixe como sendo dado através, né, de um vetor externo constante. Então a gente vai tomar essa condição aqui. Isso aqui igual a zero é o gate fixe axial. Quer dizer, é uma condição de gate onde esse vetor NI aqui é um vetor fixo externo constante. É um vetor externo tipo background fixo e vamos dizer unitário, não é constante. Ele pode ser tipo tempo, tipo espaço, ou pode ser tipo luz. Vamos provar então esse vetor aqui, tipo tempo, por exemplo. Mais um. Então, é o vetor tipo tempo. Claro que o que é importante é que ele seja fixo, quer dizer, constante, né? Então, a gente vai tomar esse tipo de vetor. Então, essa condição, por que essa condição é uma boa condição de gate fixo? A gente sabe que se a gente fizer uma transformação de gate aqui, quer dizer, nós estamos trabalhando com essa, uniformizamos a nossa anotação desse modo. A variação de gate do campo de Young-Mills, né, que a gente geralmente escreve assim, vou colocar menos, né, A, B, C, parâmetro, o campo, menos. Isso aqui, quer dizer, a nossa convenção foi essa aqui, que vinha dessa lei de transformação que nós temos trabalhado assim. Quando trabalhávamos com o campo de álgebra válida, a linha ali é a transformação finita, isso aqui está na álgebra de Lie, e aqui a gente tinha mais I sobre G, R, I, R menos 1. Então a gente, usando agora as transformações infinitesimais, usando o fato de que o campo está em álgebra válida, a gente usa aqui só aquela, em primeira, lineariza no parâmetro ômega, quer dizer, a nossa matriz é essa aqui. Aqui estão os geradores, né? Representação adjunta. Então, a gente, através dessa relação aqui, a gente chega, os sinais menos, eles vêm porque nós estamos fazendo essa escolha aqui, né? E aqui é mais I sobre G, e aqui o campo nosso ali, o campo de álgebra válida. Você tem uma linearidade. Aí a gente tira essa expressão infinitesimal a partir da linearização dessa transformação de gate aqui. Bom, então essa era a ideia. Então se a gente fizer essa transformação aqui, nessa condição de gate, né, o que a gente vai ter é NI, então a variação
NI aqui vai ficar menos. Se a gente pegar essa condição aqui, NI, a linha MA, você pegar NI, MA, menos FA, DC, ômega D, menos ômega. Então, se nós tivermos uma configuração em que NI não é zero, né, essa equação aqui eu tenho esse N escalar D, então eu posso resolver isso aqui para ômega, quer dizer, essa equação aqui para ômega e tirar ômega em função do A, de tal maneira sempre a zerar isso aqui. Então, estou só querendo dizer, a gente já tinha discutido um pouco isso, que essa é uma condição, é um bom gate fix, satisfaz uma condição de gate fix, em que nós podemos fixar a configuração a partir de uma configuração que não satisfaça essa condição aqui, escolhendo convenientemente o parâmetro através dessa equação aqui. Então eu posso fixar isso aqui. Se isso aqui não for zero, eu posso sempre, através do ômega, fixar esse ômega em função do AMA para que isso aqui seja zero. Então essa é só para lembrar a condição do nosso gate fix. E aí nós já tínhamos também mostrado que o gate fix, né, que aqui aparece dessa forma, a gente pode usar a representação de Fourier para a função delta funcional, imaginar que isso aqui a gente pode sempre escrever como sendo exponencial. Vou botar aqui uma dx aqui, algo desse tipo, introduzir um campo aqui que a gente pode chamar de campo aqui, né? Esse aqui FA, esse FA aqui. Então, se a gente faz, integrar isso aqui, né? Em Ki, né? A gente introduz esse Ki aqui, introduzindo essa integração aqui, a gente pode transformar isso aqui, faz exatamente o papel, a representação do delta de Dirac. Se a gente integrar isso aqui em K, né? A gente ganha isso aqui um delta de X. Então aqui, a menos do fator 2π, mas aqui tem essa normalização que absorve tudo. Então nós estamos integrando em D que A, funcionalmente isso aqui dá o delta do F, né? O delta do gate fix. Então a gente consegue transformar esse gate fix em um exponencial. Então esse gate fix ainda a gente pode jogar ele no exponencial também. O que a gente fez aqui? Então isso aqui fica para nós, né? A gente vai colocar aqui. Aqui, bom, claro, quando eu joguei esse termo aqui, isso significa que paralelamente eu tenho que introduzir a integral em C e C'. Então a gente vai mexendo na medida de integração. Eu tenho que integrar nos campos de rolos nesses campos. E aqui é a mesma coisa, eu vou integrar, sei lá, num campo que há, né, e vou colocar aqui a representação delta, a representação tipo Fourier da função delta funcional. Então, vou colocar aqui esse campo que há e aqui esse FA, o nosso gate fix. Então, integrando isso aqui em FA, vem o delta de FA. Só que, como esse campo aqui, né, é uma espécie de multiplicador, nada me impede de introduzir aqui na ação um termo desse tipo quadrático. Né? Vou introduzir aqui o termo que vai ser a gente pode introduzir esse termo que vai simplesmente fazer o papel de transformar isso aqui. Eu posso usar o campo que não tem dinâmica, eu posso eliminar o campo aqui em função do campo A, substituo, então é o que a gente ganha sempre, é o gate fix expresso de uma forma quadrática. Então, basicamente, a gente já tinha feito isso aqui e tinha colocado. Então, o gate fix vai aparecer na ação, a gente joga o gate fix para a ação clássica, introduzindo esse termo aqui. Então, depois de tudo feito, né? Então, bom, o delta, aqui que vai fixar para nós, vai eliminar a ambiguidade de gate. Ele traz esse, eu posso representar, substituir esse delta do integrando por algo que vai entrar na ação. Vamos ter uma ação, uma espécie de uma ação efetiva clássica. E o determinante de Faber-Popov, a gente também transforma num termo de uma ação, introduzindo uma família de novos campos. Então, a gente já tinha feito, só estou lembrando. Por que a gente vai para o gauge axial? Qual é a boa novidade do gauge axial? No gauge axial, se a gente agora tira a derivada do gauge fix em relação a ômega, né? Então, o nosso gauge fix é esse aqui, NI AMA.
Então vamos fazer uma transformação do nosso gate fixo. Então a gente vai ter o primeiro termo, menos NI, DI, ômega A. Aí depois a transformação do segundo termo, menos FABC, ômega B, NI, ABC. Então isso aqui é esse termo que é o delta, que é a variação do gate fixo em relação ao parâmetro de gate. Então, se a gente faz agora, isso aqui então, vou botar isso aqui é o delta F. Delta FA, é a variação do gate fixo em relação ao parâmetro. Se agora a gente deriva isso aqui em relação a um ômega C, não já tem que ser ômega D, então derivando agora em relação a ômega, né, um ômega D, a gente vai ter menos NI, DI, e aqui vai ficar delta D, e aqui a gente vai ter menos FABC, aqui vai ficar, B vai virar D, vai ficar um delta de BD, então o B fica D, C, NI, MC. Certinho, tá, né? Eu tenho A em relação a AD, você está saturado. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Colocar o ghost aqui. Vou pegar. Isso aqui é a variação, né? Isso aqui é um delta F, ômega D. Aí eu vou botar o campo de ghost estar aqui, o outro campo de ghost aqui. Só que, quando a gente usa o gate, quando a gente usa a variação de ghost de Faddeev-Popov, esse determinante fermiônico aqui, eu carrego aqui a informação do gate fixo igual a zero. É diferente. Aqui, na ação clássica, eu não tenho gate fixo igual a zero. Eu só vou usar a condição de gate fixo indireto, porque eu só estou chamando a atenção do seguinte. No Lagrangiano, né, a gente pega o Lagrangiano de Maxwell, né, que é menos um quarto de F mini e F mini, que a gente acaba escrevendo como sendo o meio de Ami, da Lambertiano, F mini, menos DI, Ami. Isso é igual ao Lagrangiano de Maxwell. Claro, aqui eu não posso chegar no Lagrangiano e dizer, vou usar o gate fixo indireto aqui. Então, o Lagrangiano ficaria isso aqui só. Não, a gente não pode usar o gate fixo aqui. O gate fixo só vai ser usado aqui. Quer dizer, esse determinante aqui de Faddeev-Popov, ele é calculado estritamente com delta de F, onde esse determinante está atrelado a esse delta que vai fazer F igual a zero. Então, no Lagrangiano de Faddeev-Popov, aqui, eu posso usar a condição de gate fixo. Então, esse termo aqui, no determinante Faddeev-Popov, quando eu botar aqui C está C, esse termo aqui é zero. Esse aqui é o próprio gate fixo, que é diferente do gate de Lorentz. No gate de Lorentz, só para fazer a diferenciação aqui. No gate de Lorentz, nós temos o seguinte, vamos só voltar aqui, a gente vai voltar aí depois, na próxima aula, mas vamos só lembrar que o gate de Lorentz está assim. Quando a gente faz a transformação de gate, vai ficar menos da Lambertiano, ômega A. É esse termo aqui. E depois vai ficar menos FABC. Aí nós vamos ter que DNI atuando em ômega B, AMI, C. Então, aqui eu tenho duas. Essa derivada pode atuar no ômega e essa derivada pode atuar no A. Quando ela atuar aqui, quando eu for fazer a variação disso aqui em relação a, então aqui eu vou ter dois termos, vamos botar assim. Vamos produzir aqui. DNI, ômega B, ABC, e depois menos FABC, ômega B, DI, ABC. Então, quando eu fizer a variação, derivar em relação ao ômega e colocar o Faddeev-Popov, então aqui, eu esqueci, perdão. Então, nesse termo aqui, eu tenho a condição de gate fixo exatamente. Então, esse termo aqui vai desaparecer na hora do gate fixo do termo de Faddeev-Popov. Porque dentro dessa interação, isso aqui vai ser a interação do ghost, vamos colocar assim, isso aqui vai na origem, a interação do ghost, né, com os ghosts entre si, A e B. Então, eu tenho ômega B, ABC, A, BC, BC, ABC. Isso já derivando em relação ao parâmetro ômega B. Já derivando em relação ao ômega B. Então, esse termo aqui não vai morrer. Então, esse termo desaparece, mas esse aqui não. Então, nós temos essa derivada aqui, claro, então, essa derivada vai estar, na verdade, atuando no ghost. Então, eu tenho um acoplamento derivativo, que eu tenho ghost, derivada do ghost e campo A.
Então, não desacopla. Então, eu tenho um termo cúbico. Ghost, campo de gate, derivada do ghost. Então, diferente daqui, esse termo morre completamente. Então, o ghost desacopla. Então, no gauge axial, né, depois que nós fizemos a derivada, como você observou, e aí a gente colocar aqui o C está, colocar aqui o C, só vai sobrar o termo cinético do ghost. Então, o ghost fica livre de interação no gauge axial, por causa dessa condição aqui que aparece por essa condição, a própria condição de gate fix aparece na interação ghost-ghost campo de gate. Diferente, então, do gate de Lorentz, do que aqui fica, deixa eu apagar isso aqui só, né? A gente teria essa, na verdade, a estrutura seria essa derivada aqui, assim, atuando no ômega B, MC. Então, essa derivada está atuando, isso aqui é pensado no sentido funcional, está atuando em cima de tudo que está à direita. Então, uma hora essa derivada vai bater aqui, isso aqui vai ser zero, mas outra hora essa derivada vai estar batendo aqui, vai dar um delta de Dirac, né? De x menos y, e vai estar atuando nesse campo aqui de ghost, e aí a coisa fica local, e aí eu vou ter essa derivada atuando no ghost e campo de gate. Então vai ficar essa estrutura. Então eu tenho um vértice ghost derivado do ghost, campo de gate. Então não desacopla. Essa aqui é a questão mais delicada, então que vai fazer a gente ter que derivar de uma outra forma as identidades de lado nome dele. Mas no gauge axial não, ela desacopla completamente. Então esse termo aqui, no gauge axial, ele não vai ter. Nós só vamos ter Ian Mills, claro, e aí vamos ter o termo de gauge fixing, que vai ser importante para poder fixar o propagador para nós, e vamos ter as interações, né, os trivértices e os quadrivértices que saem da ação de Ian Mills. Então no gauge axial, a gente vai ter um problema de renormalização com menos, né, contratermos para introduzir aqui. É por isso que a gente vai buscar depois as identidades de Lavinov Taylor. Então a gente ficou com a seguinte situação. Então a gente vai estar olhando, né, esse funcional aqui. De forma mais direta, se a gente calculasse o DFA de ômega B e tentasse tomar o determinante, a gente tem que tomar o determinante basicamente da derivada, né? Alguma coisa do gênero. Exatamente. É o determinante funcional do operador, derivada mais aquela outra parte que tem a de estrutura. Então, basicamente, no caso do gauge axial, o que acontece é que isso aqui, no gauge Lorentz, aqui vira uma derivada. E aí, claro, a derivada pode atuar no parâmetro, que está nós essa combinação, né, com o ômega. Então a derivada pode atuar aqui, então sobra o termo, né, que vai ter ghost, essa derivada, quando eu fizer a derivada, o outro ghost aqui. Aí quando eu fizer essa derivada funcional aqui, isso aqui vai me dar o delta, né, x menos y, esse campo aqui é um campo de y, e aí eu posso jogar essa derivada para cá, liberar o delta de Dirac, queimar a integral, né, porque na verdade a gente pensar assim, x, y, c. X, aqui é o determinante, né? Delta de FA, ômega B e o CV de Y, né? Então tem a coisa não local. Isso aqui depende de X e Y. Mas quando eu faço a derivada funcional, isso aqui vai me produzir o delta, aquela derivada e o delta de X menos Y. Então essa derivada aqui, ela vai aqui, e aí libera esse delta que vai matar essa integral, e aí a gente fica com C, derivada do C, F e o A. Não, estou dizendo assim, mesmo se a gente não tivesse feito ainda o truque dos ghosts, né, a gente estivesse tentando calcular o determinante, ao impor aquele f igual a zero lá na primeira equação, a gente ia ter determinante de NMI demi. Ou seja, não depende dos campos, a gente não precisaria sequer ter introduzido o ghost já. Não precisa nem introduzir o ghost. Então, então a gente ficou com isso aqui, então a gente vai estar trabalhando isso aqui. Vamos colocar aqui, né, no gauge axial. A gente ficou no final de tudo com essa expressão. O nosso trabalho vai estar restrito a isso aqui. Vamos estar. É como se a gente tivesse um problema, quase um problema abeliano. Não é exatamente um problema abeliano, mas está nessa estrutura aqui. Então aqui a ação de Young-Mills. Aí aqui vamos colocar a ação de gauge fixing. Vou botar aqui isso de 2. E depois os termos de fonte, né,
acho que eu até esqueci de colocar, aqui os termos de fonte. Só para lembrar isso aqui, né? Então, tinha esquecido de colocar esse termo aqui, de fonte. J, esse termo aqui que está faltando aqui, né? É esse termo aqui. Tudo bem, mas por esse momento não está interessando muito para nós. Então, o nosso problema, o primeiro problema da gente é verificar o que a gente vai tirar daqui. Então, quem é a nossa ação? Então, a gente ficou com 3 termos na ação. Então, vamos botar os nossos 3 termos do Lagrangiano. Então, o Lagrangiano, vamos dizer assim, quadrático. Chamado Lagrangiano, vamos dizer, livre, né? Que vai ter menos 1/4, então vou botar assim, dmi, menos dmi, ao quadrado. Tá? É a parte FMI, né? Com FMI, o dmi é rotacional de A com rotacional de B. Depois esse pedacinho aqui. Mas no meio a gente coloca aqui, em geral, um parâmetro, vamos botar aqui um parâmetro. 1 sobre 2 psi, vou ficar aqui sobre 2, colocar aqui o parâmetro de gauge fixa, e aí aqui vamos colocar NI, vamos colocar assim, NI, então, essa é a parte livre, né? E aí, claro, na hora de renormalizar, a gente vai ter que jogar um contratermo para a parte cinética, um contratermo para a parte de gauge fixa. Depois nós temos o Lagrangiano cúbico, Lagrangiano do trivértice, Lagrangiano dessa trivértice. Então, o Lagrangiano do trivértice é menos 1/4, né? Então, o que a gente tem aqui é, só para lembrar, dmi NH, os dmi NH, menos G, FABC, AB. Para nós está aparecendo aqui o menos G, né? Porque a nossa derivada, o nosso FMI, em termos de campos de álgebra válido, ficava assim, dmi menos dmi mais IG ami. Aí, feito assim, nossa derivada, nosso fio de distribuição é esse. Então, daqui sai o I, F, ABC, com esse I aqui dá menos 1. Então, por isso que nós está aparecendo assim. Tá, então, a gente ficou com isso aqui. Bom, vezes, isso aqui é o quadrado, né? Então, isso aqui, dmi. Então, esse termo aqui é a parte livre, onde a gente vai tirar o propagador. Depois vamos ter esse termo com esse termo aqui, esse termo com esse termo aqui. Que, mexendo com os índices, vai dar a mesma, vão dar os 2 termos e vai. Então, vai ficar menos 1/4, vamos ter o fator 2, vai ficar menos 1/2, mas aí o fator é mais 1/2 de G, né? Porque eu tenho esse termo aqui, quando interferir com esse aqui, vai dar um sinal mais, né? Tem aquele menos lá, esse menos aqui, então fica G sobre 2, 1/2 de G, e aí vamos ter aqui DI. Estou botando isso aqui, porque depois isso aqui vai ser importante para nós colocarmos os contratermos, né? DI, H, e aqui F, ABC. Quer dizer, ABC, nesse caso aqui é CD, né? Aqui na verdade não tem que ser CD, CD. Já usei o índice C lá. Mas aí, como isso aqui é índice saturado, eu posso botar ABC, AMD. Então, esse aqui é o trivértice de Young Mills. Depois o quadrivértice aqui tem o menos 1/4, vai ficar 1/4 de G2. Então, a gente vai ter o quadrivértice. Vai ficar menos 1/4. O menos 1/4 persiste, vai ficar o menos G com menos G vai dar G2, aí vai dar as constantes de estrutura, FABC, FADE, AMD, AMC, AMD, AMD. Lembrar só aí para quem é mais novo, sem tentar já mais recente no livro, lembrar que
esses quadrivértices ainda, essa estrutura de Young-Mills no LHC ainda está sendo testada. A gente já tem agora certeza, né, com os experimentos e com os resultados até agora, que já houve o teste dos trivértices de Young-Mills. Agora, o quadrivértice de Young-Mills, saber que os termos quárticos satisfazem exatamente, tem essa relação, né, quer dizer, a constante de acoplamento associada ao trivértice ser ligada ao quadrivértice pelo quadrado. Isso aqui, claro, quem faz isso é a simetria de Gauge. Mas saber se, na verdade, né, as interações de Young-Mills, as auto-interações de Young-Mills respeitam isso aqui, se a gente tem vínculos experimentais, limites experimentais, de que isso é verdadeiro. Então, hoje a gente sabe que os trivértices são testados, os quadrivértices estão sendo testados. Então, os trivértices estão testados com mais precisão e os quadrivértices estão em teste. Testar a estrutura dos quadrivértices de Young-Mills. Então, isso é uma questão, assim, teoricamente está tudo claro, mas experimentalmente é uma questão que está sendo levada em conta para ver até que ponto, de repente, né, se o quadrivértice tem uma anomalia, né, esses chamados trivértices e quadrivértices anômalos, quer dizer, significa que tem um desvio em relação a Young-Mills, isso pode estar indicando que tem uma física por trás disso aí, uma nova física por trás dessa anomalia dos trivértices e dos quadrivértices. Só estou chamando a atenção que isso é uma questão aberta, é uma questão completamente fechada. Bom, então para nós, depois nós vamos jogar, o que a gente vai precisar fazer? A gente parte sempre desse pressuposto, o nosso lagrangiano clássico, né? Lagrangiano de partida, aí a gente imagina que, pelo power count, vamos fazer o power count, já, né? Vamos tirar o propagador a gente tira o power count, tem um trivértice, uma derivada, um quadrivértice sem derivada, a gente tira o power counting, vê os gráficos primitivamente divergentes e aí joga os contratermos. Depois de jogar os contratermos, a gente normaliza os campos e parâmetros e depois a gente vai usar as identidades lá no modo para ver se as relações, se a nível quântico, essa relação de se manter. A constante acoplamento relocalizada aparece dessa mesma forma no trivértice do quadrivértice. Esse é o trabalho a se fazer. Então, o primeiro passo da gente, aqui, vamos dizer assim, fica sempre a gente observar que, no limite ultravioleta, para momentos muito altos, esse termo aqui é dominante, esse termo aqui é constante, então fica claro que o nosso propagador vai ter um comportamento usual, 1 sobre K2, né? Nós não temos um termo de derivada superior, né? Mas vamos fazer, o que a gente tem que fazer agora é tirar o propagador daqui, depois a gente vai voltar para introduzir os contratempos. Só para a gente primeiro fazer o power count. Então vamos dar uma olhada no propagador, que é a questão que toma um pouquinho mais de tempo para quem nunca viu. Então vamos retomar aqui o lagrangiano quadrático. Eu acho que isso que o pessoal que foi lá fora, o pessoal que estava lá fora, teve mais assim, entendeu imediatamente o que a gente fez. Não foi o método de tirar o propagador. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos fazer o que a gente faz sempre, as integrações parciais, né? Então, isso aqui vai ficar esse termo ao quadrado, esse termo ao quadrado e depois o termo misto. Então, esse termo ao quadrado vai ser igual a esse termo ao quadrado por uma simples denominação de isso. Então, aqui é menos o quarto, então vamos colocar agora, então, o propagador, vamos dizer assim, então, derivação do propagador do gauge axial. Nós estamos fazendo Young-Mills puro, né, sem matéria. Então, o nosso lagrangiano, vamos pegar o lagrangiano então quadrático. Lagrangiano, que a gente chama de lagrangiano quadrático. Então, o primeiro termo é menos um quarto, né? E aí, o quadrado do primeiro é igual ao quadrado do segundo. Então, vai aparecer um fator 2, vai ficar menos o D. DI. Tá certo. Então, esse primeiro termo aqui. Ele com ele mesmo. Depois vai entrar o termo misto, que vai entrar duas vezes, só que vai entrar funcionalmente, vai ficar mais aqui, vai ficar mais um meio. Né? Ok, DNI LA, aí vai pegar o DNI LA. Certo? E depois, bom, então depois nós temos mistos, né? Depois esse termo aqui.
Então, agora o procedimento usual. Fazemos a integração parcial. A gente traz essa derivada para cá, uma integração parcial troca o sinal, e aí aqui produz o D'Alembertiano. Está aqui. D'Alembertiano, essa derivada que saiu daqui. Aqui a gente faz a mesma coisa, faz uma integração parcial, então sai esse sinal mais, fica menos, e traz essa derivada aqui, vamos dizer, dmi para cá. Vou colocar assim. Então sai daqui dmi, então ficamos assim. Então a gente já pode coletar nosso Lagrangiano da seguinte maneira. A gente fatora o meio, aí posso colocar aqui um AMIA. Então esse termo aqui fica esse índice contraído com esse próprio índice. Então a gente vai colocar aqui o D'Alembertiano, que está aqui, reta mini, para poder fazer o produto escalar. Depois esse termo que está aqui, ficou menos dmi, vou colocar aqui, e aí depois esse termo aqui, mais 1 sobre xi, nmi, e aí aqui, aliar. Então, o primeiro termo com eta, dá exatamente esse termo aqui, o segundo termo é esse termo aqui, e o terceiro termo está aqui. Então, a gente tem basicamente esse. A gente já sabe que esse objeto aqui, né, faz para nós, que a gente pode fatorar esse D'Alembertiano, se a gente quiser aqui. Vamos fatorar o D'Alembertiano, vou botar aqui D'Alembertiano, fazendo assim. E aí aqui fica sobre o D'Alembertiano, e aqui fica sobre o D'Alembertiano. Bom, depois a gente vai para o espaço dos momentos, né? Mas aí é só para a gente produzir aqui o operador transverso, né? E aqui o operador, esse operador novo, não é longitudinal, mas é o operador que projeta o campo de gauge na direção do vetor, né, do vetor fixo que define o gauge axial. Então a gente vai para o espaço dos 90, é o que a gente faz sempre, aí cada derivada dessa, né, fica menos i, então aqui vai ficar com menos K2, vou colocar assim. Aí aqui vai ficar menos. Os sinais vão se compensar aqui, então fica K sobre K2, vai ter um I daqui, e aqui vai ter I's em cima e I's embaixo, então I's embaixo vai ficar K sobre K2, e aqui vai ficar NI, aqui vai ficar menos K2. Menos K2 aqui, vou botar então esse menos aqui. Então, só a gente foi para o espaço dos 90, só isso que a gente fez, né? E o D'Alembertiano, então, ficou isso aqui, era o D'Alembertiano, ficou menos K2. Aqui fica o nosso projetor transverso, e aqui fica o projetor, né, que projeta ao longo da direção do lado. Só para lembrar aqui o seguinte, né, que esse objeto aqui é uma matriz 4x4 no espaço do Unicode. Então, NMI, a gente pegar essa matriz, NMI, ao contrário. Vamos fazer assim, vamos deixar assim. NMI multiplicar por NMI, sei lá, NRO, né? A gente vai produzir, estamos fazendo o produto dessa matriz aqui pela mesma matriz, né? Então isso aqui vai ficar 1, a gente normalizou isso aqui é 1, então vai produzir o mesmo objeto aqui. Então, quer dizer, isso aqui funciona como um operador de projeção. O quadrado dele é igual a ele mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pagar aqui. Então o que a gente tem que fazer, essa aqui é a história toda, inverter esse operador aqui, né? Então aqui, claro, isso aqui tudo bem, quando eu for inverter, eu preciso inverter todo esse núcleo aqui. A gente escreveu então o nosso Lagrangiano linear dessa forma aqui. O nosso Lagrangiano. E ficou nesse modo aqui no meio. Aí aqui a gente ficou A, Mi, A. Aqui ficou o operador O, Mi, e aqui ficou A, Mi, A. Então, esse O inclui aquele K2, então a gente tem que inverter esse operador aqui. É daqui que a gente vai ler o nosso propagador. Então, o K2, quando você está embutido, a gente vai ter só para a gente não se esquecer, deixa eu guardar aqui, né? A gente vai ter, botar aqui no cantinho, aqui o nosso operador O no Mi. Menos K2.
eta mi, menos capa mi sobre capa 2, e menos 1 sobre si, capa 2, e mi, e 1. Certo? É assim mesmo, né? Depois a gente vai precisar inverter essa. Então a gente vai precisar inverter uma estrutura, né, que tenha dessa forma aqui. A matriz zeta, alguma coisa que tem essa estrutura capa mi, e mi. Esses são coeficientes que a gente pode fazer ajustar. A gente pode escrever o seguinte, vamos escrever o nosso. Então a gente vai precisar inverter uma estrutura que tem essa forma aqui, vamos dizer assim. Vamos dizer que tem uma matriz geral no espaço do unipote, que é essa matriz aqui, mi, definida desse modo. Vamos dizer que pode coeficientes até para fazer a coisa mais geral. Um coeficiente A multiplicando né. Aqui um coeficiente B multiplicando esse produto tensorial, capa mi, capa mi. Claro, então A é 1, B é menos 1 sobre capa 2 e C é menos 1 sobre C capa 2. Mais C aqui, mi, mi. A gente tem esse objeto aqui para a gente inverter. Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Pode pegar. Essa matriz, vamos botar ela dessa forma assim. Vamos botar ela. A gente já fica melhor a gente fazer assim. Vamos transformar isso aqui na matriz de identidade, fazendo o seguinte. Pode escrever. Isso aqui vamos ser mi. Na verdade, a gente poderia pensar o seguinte: o que eu tenho é esse propagador aqui, a mi, mi, né? Vou botar assim que fica melhor no espaço do box, a gente botar índice de mi em cima e embaixo. Então, mi. Na verdade, tem esse operador aqui. Esse aqui é delta, então, fica identidade. Delta mi. Eu estou só querendo fazer o seguinte: transformar isso aqui na identidade. Fica mais fácil da gente usar uma relação de recorrência e álgebra matricial. Mas, na verdade, o que a gente pode estar pensando é dizer o seguinte: eu posso escrever essa mesma matriz mi, desse modo assim. Posso escrever ela como sendo eta mi capa. É só uma questão de pureza, não é nada de uma. Aí poderia escrever assim: um delta de capa mi. Aí esse cara aqui abaixo, a eta mi, mais um d capa mi. Aí esse aqui vai abaixar para capa mi, mais um c eta capa m capa mi. Só por que eu estou colocando assim? Porque essa matriz aqui, isso aqui realmente é matriz identidade. Isso aqui não é identidade, isso aqui é 1 menos 1 menos 1 menos 1. Isso aqui é a nossa matriz identidade. Isso aqui é realmente tudo diagonal, tudo 1 diagonal. Aí eu estou colocando desse modo porque eu tenho uma relação, né? Quer dizer, a gente tem algo desse tipo, uma matriz A vezes a identidade. Mais uma matriz qualquer aqui, vamos chamar essa matriz aqui de uma matriz X. Quando eu for inverter isso aqui, né? Quer dizer, o inverso dessa matriz aqui, a gente sabe qual é a própria, né? E aí eu vou inverter essa matriz aqui com a identidade. A gente sabe que o inverso disso aqui posso tirar esse A daqui, botar esse A aqui, se a gente tivesse essa estrutura aqui, né? Se a gente tiver essa estrutura aqui, A vezes a identidade, mais uma matriz X, né? Por exemplo, ele pode escrever isso aqui como assim. Vamos fatorar assim, A identidade mais 1 sobre AX. E aí eu vou inverter isso aqui. Para inverter isso aqui, a gente sabe, é a série geométrica. Então isso aqui vai ficar 1 menos 1 sobre AX, né? Mais a série é 1, a série é alternada, mais 1 sobre A ao quadrado x2 e assim vai. Só por causa disso. Tá? Então nós vamos ter que inverter essa estrutura. Então, a nossa proposta, o exercício que a gente tem que fazer tensorial é esse aqui. Como tirar o inverso dessa matriz aqui em geral. Sabendo o inverso dessa matriz, automaticamente eu sei inverter essa matriz. Essa minha matriz N aqui, ela é a matriz zeta vezes essa matriz aqui que eu estou chamando de emitido. Então, inversa dessa vezes a inversa. Vamos colocar dessa forma. O nosso exercício é esse aqui. Vamos dizer que eu tenho essa matriz aqui X, vamos chamar essa matriz aqui de X, que vai ser definida assim, essa matriz X, vamos dizer,
índice em cima e índice embaixo. Vamos dizer que tem essa matriz x mini. Nosso exercício vai ser assim, uma matriz x mini definida assim. A vezes o delta, mais B, kappa mi, mais C, N, então eu tenho essa matriz para inverter. Bom, então a gente já sabe como é que vai ser a estrutura disso. A gente vai ter esse fator aqui, por enquanto, a gente pode pensar em fatorar esse objeto aqui, então eu poderia escrever essa matriz assim, A mais delta, que é a identidade, vou botar assim, delta, vou botar assim, mini, mais B sobre A, kappa mi, mais C sobre A. Olha só aqui um ensaio, eu acho que foi isso aí que o pessoal ficou mais importante. Inverter isso aqui. Então, quando eu inverto essa matriz, eu vou estar invertendo no sentido da série geométrica. Então, eu vou pegar 1 sobre 1 mais x e a série alternada. 1 x mais x2 mais menos x3 e assim vai. Então, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria, vou pegar, invertendo isso aqui. Né? Então, eu tenho que inverter isso tudo aqui. Então, claro, vai ter o inverso do A, não tem problema. Mas o que é importante para nós é essa estrutura aqui. Primeiro tema é a identidade. Aí vai. B sobre A, kappa mi, mais C sobre A, N mi. Agora eu vou ter que pegar esse aqui, finalmente, né? Obrigado. Agora eu vou ter que levar isso aqui ao quadrado. Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos pegar esse termo aqui, que vai ser B sobre A, kappa mi, mais C sobre A, N mi, e vamos multiplicar por ele mesmo. Vai ficar B sobre A, kappa mi, rho, mais C sobre A, N mi, N rho. Eu estou pegando essa matriz e levando ao quadrado. Então é mi, rho. Então, quando eu fizer esse termo, eu vou produzir aqui kappa 2. Mas vou produzir um kappa mi, kappa rho. Então vai produzir uma estrutura desse tipo. B sobre A ao quadrado, que é muito importante para nós, kappa 2, então, produto escalar de K com K, é um escalar, mas vai gerar essa estrutura, kappa mi, kappa mi. Quando eu fizer esse produto com esse, eu vou produzir kappa mi, vou produzir esse produto escalar aqui, mas vou produzir um termo desse tipo assim, vamos esquecer os coeficientes por enquanto. A estrutura vai ser kappa escalar N, então vai aparecer produto escalar de kappa com N, e vai aparecer kappa mi, kappa rho. Aqui é rho, né? Mi, rho, aqui é rho. Então, kappa mi, N rho. Depois, quando eu fizer esse com esse, vai aparecer N mi, vai ser a simetrização disso. Vai aparecer a mesma coisa, que vai aparecer de novo um kappa escalar N. E aí aqui vai aparecer um N mi, kappa rho. E depois o termo final, que vai ser a menos desses coeficientes aqui, vai ficar N mi com N mi vai dar 1. Então vai aparecer um N2, vamos colocar assim, N2, e aqui N mi, N rho. Não precisamos nem imaginar que esse N seja normalizado ou não. Sei, quadrado ali. O que vai aparecer? Qual é a estrutura que vai aparecer? Vão aparecer os próprios objetos que estão ali, kappa mi, kappa rho, N mi, N rho. Mas vão aparecer esses elementos tensoriais novos aqui. Isso do termo de ordem 2. Aí agora eu vou pegar o termo de ordem 2, vou multiplicar por ele mesmo. Vai dar um termo de ordem 3. Quando eu multiplicar por ele mesmo, então eu vou pegar esse termo aqui, que agora é tudo mi, rho. Vou multiplicar por esse objeto aqui, que seria alguma coisa do tipo kappa rho, kappa sigma, mais N rho, N sigma. Vou multiplicar por outro x. Eu estou pegando agora o termo de ordem x3, que é o x2. Aqui eu fiz o x2, está aqui. Agora eu vou fazer o x3. E aí, de novo, eu vou produzir aqui kappa 2, kappa mi, kappa sigma. Tudo bem, esse kappa 2 vai se juntar com esse kappa 2, mas vai ser tudo coletado num coeficiente. Então eu vou gerar de novo essa estrutura, kappa. Depois, quando eu multiplicar esse por esse, de novo, vou multiplicar aqui, vou gerar um kappa, esse kappa rho, vou produzir esse produto escalar, N com kappa, e vou produzir um
capa mi e capa rho. Então, de novo, vou produzir agora um produto escalar N com capa, e vai aparecer, quer dizer, eu estou fazendo isso aqui, com essa estrutura aqui. Esse capa rho, N com capa, e vai aparecer capa mi e capa si, ou seja, vai aparecer a mesma estrutura, capa com capa. Quando eu multiplicar esse aqui com esse aqui, vai aparecer N com N. E quando eu multiplicar esse aqui com esse aqui, vai aparecer N com N. Então, a gente está vendo o seguinte, nas ordens pares, na ordem par, apareceu capa com capa, N com N, capa com N e N com capa. Na ordem ímpar, ficou tudo capa, capa, N, N. Se eu for de novo para a ordem quártica, agora eu vou multiplicar tudo de novo por isso aqui, eu vou regerar todos esses termos que já foram gerados. Vão aparecer sempre capa mi, capa rho, N mi, N rho, capa mi, N rho, e capa mi, N mi, capa rho. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, sempre que eu for expandir essa série toda, não importa que eu vá até o infinito, eu não vou gerar nenhum termo novo que não sejam esses aqui. Então a gente já tem uma ideia de qual vai ser a proposta para essa inversa. Eu sei que a minha matriz inversa, eu não estou ligando os coeficientes, porque os coeficientes são números, são escalares. Estou ligando para a estrutura matricial. Então, o que a gente vai vendo é que o inverso dessa matriz, se eu multiplicar x mini por x a menos 1 mini rho, ela vai ter a seguinte estrutura. Vai ter o coeficiente x, o primeiro termo é a identidade. Ela vai ter um termo x aqui, o coeficiente que a gente vai ajustar, vezes a identidade, delta mini rho. Depois, ela vai ter um termo y, que vai envolver capa mi e capa rho. Essa estrutura aqui vai sempre aparecer. Em qualquer ordem que eu fizer a expansão, vai ter sempre um termo, um produto tensorial de capa com capa. Como vai também ter sempre um produto tensorial de N com N. Então aqui eu posso colocar um índice Z, e aqui eu posso colocar N mi, N rho. Agora, isso já estava ali. A novidade é que, ao fazer esses produtos, nós vamos começar a produzir produtos escalares de N com capa, quer dizer, produtos tensoriais de capa com N e de N com capa. Claro, essa matriz aqui é assimétrica, então vai aparecer capa mi, N rho, como a gente viu, vai aparecer o coeficiente aqui, x, y, z, w. Vamos ver assim, capa mi, N rho, x, y, z, w, vamos botar aqui um coeficiente t, N, mi, capa rho. Então, são essas estruturas que vão aparecer. Qualquer outra coisa que vai aparecer, né, pode aparecer alguma coisa do tipo K4, K6, às vezes capa, capa mi, capa mi. Então, a estrutura tensorial da matriz inversa é essa aqui. Os termos que vão aparecer são apenas esses termos aqui, que vão aparecer na matriz inversa. Então, eu já sei quem é a forma da matriz inversa. Agora, vamos usar o que é a matriz inversa. A matriz inversa é a matriz que multiplicada pela matriz original me dê identidade. Então, eu vou multiplicar essa matriz por essa e vou impor que o resultado seja a identidade. Com isso, eu vou ganhar um sistema de equações para x, y, z, w, t. E aí, a gente fixando x, y, z, w, t, a gente sabe quem é o inverso da matriz. Então, só para relembrar, a gente está, para a gente tirar o propagador, na verdade, eu preciso inverter essa estrutura aqui. É isso que a gente vai ter que inverter. Mas essa estrutura aqui, eu trouxe para essa forma aqui. Tá legal? A gente está, na verdade, invertendo essa matriz aqui, capa mi, mi. Mas a matriz que eu estou invertendo tem essa estrutura. Matriz identidade, produto tensorial de capa com capa e produto tensorial de N com rho. A matriz inversa vai trazer todos esses termos mais a novidade. Vou poder produzir tensorialmente capa com N e N com capa. Acho que essa é a estrutura. Tá? Então vamos apagar isso aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Vou guardar só isso aqui que a gente vai precisar. Depois, claro, o propagador é só colocar menos i, né? O propagador é menos i vezes a inversa daquele operador forminha. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer aqui, impor aqui, isso vezes isso, da identidade. Aqui eu tenho 3 termos, 1, 2, 3, 4, 5, então a gente vai gerar 15 termos, pacientemente aí. E aí com os olhos deles, os linces aí, acordadíssimos depois do café, vamos fazer isso, deixa eu apagar isso aqui, deixar só isso aqui para a gente não se perder com a estrutura
E depois a gente vai ter que identificar quem é o nosso A. O nosso A é 1, aqui. O nosso B é menos 1 sobre K2. E o nosso C é menos 1 sobre K2. Quer dizer, sabendo que inverter X, automaticamente eu sei inverter N. E aí eu vou escrever em função esse X, Y, Z, A, T, em função de A, B, C. Então vamos lá. Então vamos começar a fazer o produto. Essa matriz aí, então a gente vai ter que fazer isso. X mini vezes X a menos 1 nirro. Isso vai ter que ser delta de nirro. Então o primeiro termo é delta e depois vai só aparecer termos que não são marcados. Então esse primeiro termo aqui. Então a gente vai produzir AX. Vamos fazer o A com todo mundo. Vai ficar AX delta de nirro. Isso? Depois, esse termo aqui vai ficar mi, vai ficar mi, vai ficar AY, capa mi, capa rho. AY, capa mi, capa rho. Depois, AZ, NI, N, rho. Depois, AW, capa mi, rho. E depois, AT, NI, capa rho. AT, NI, capa rho. É a primeira linha. Então, o primeiro e segundo termo, né? Tá legal. Então, só estou chamando a pessoa para quem estava de longe, né? Que falou que teve dificuldade de compreender esse exercício. O resto agora é simples. A ideia só é saber qual é a forma da matriz inversa. Quer dizer, quando a gente tem uma ideia, né? Quando a gente constrói a forma da matriz inversa, quer dizer, quais são as estruturas que vão aparecer na matriz inversa, acabou-se. Você não precisa se preocupar. Eu poderia também, se quisesse, né? Claro, escrever essa matriz aqui de uma forma 4x4 e inverter essa matriz. Só que ia ficar muito complicado depois da resposta final, simplificar, porque a resposta tem que ser covariante. Então é mais fácil a gente fazer o exercício já sem precisar inverter a matriz em si, mas só conhecendo as estruturas que estão dentro da matriz. O que a gente usou, então, aqui, só para lembrar aí, para quem está mais no início, a gente usou essa expressão aqui, o inverso de uma matriz que tenha essa estrutura, identidade mais uma certa matriz aqui, é P. Então, para inverter isso aqui, usamos a expansão de forma geométrica. Eu vou ter que levar essa matriz aqui a todas as potências. O que a gente percebeu é que essa matriz tem essa estrutura aqui. K mais NN. Quando eu começo a levar essa matriz a todas as possíveis potências, a menos de coeficientes escalares, as estruturas tensoriais que vão aparecer são só essas aqui. Então, a matriz inversa, não importa quem sejam esses coeficientes aqui que a gente vai determinar, ela tem que ter essa forma. E aí, claro, fixada a forma dela, eu agora vou simplesmente, o meu exercício agora é calcular os coeficientes da inversa. Então, a inversa vai ter essa estrutura, o meu problema vai ser resolver um sistema para x, y, z, w, t. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, a primeira linha está construída. Agora, vamos fazer a segunda linha. Bx, aí vai ficar capa ni, capa rho. Vou botar aqui separado, a gente não se perder, que vai dar, vai ter 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bx. Então, Bx, vou para x mini, rho. X mini, rho. Então, capa mi, capa rho. Bx, capa mi, capa rho. Vai se juntar com esse aqui. Aí agora vai ficar By. Aí vai produzir um capa 2, capa mi, capa rho também. Então, mais By, capa 2. Aí vai produzir capa mi, capa rho. Depois, esse DZ. Aí vai produzir um N escalar K. Capa mínimo vai ficar DZ, N escalar K, capa mínimo rho.
Capa mi, N, Rho. Já, capa mi. Esse mesmo, né? 1, 2, 3, é esse aqui, né? Uhum. Aí agora, esse com esse. Uhum. Vai produzir um capa 2. Vai produzir é BW, né? Aham. BW, capa 2. BW. Aí vai dar capa 2. Cami, N, Rho. Cami, N, Rho. BP. Agora BT, né? Vai ditando aí pra mim. BT, Ah, K escalar N. Casca lá. casca na N, Capa mi, Capa ou. capa Rho. capa mi, Capa Rho. capa mi, capa rho. De novo, né? Esse aqui, né? Tá certo. Ok. Produzir N2, É o né? B com... Botei N2 lá. Não, esse é o B. A gente está no B, né? A gente no B com... B para C, né? BT. Ah. Então tá, produz N capa, capa mi, N rho. Tá legal. Gente, ajuda aí que da última vez eu errei umas 3 vezes. Capa mi, capa rho, né? Tá certo. Não, tá legal. Então isso é fácil. Vamos refazer só para a gente ver se vai dando certo. BX, aí vai ficar capa mi, capa rho. Isso. Depois BY, capa 2, Aham. capa mi, capa rho. Uhum. Depois BZ, NK, capa mi, N rho. Aham. BW, capa 2, capa mi, N rho. Uhum. E BT, N escalar K, Cami, N rho. Isso. Cami, K rho. Cami, Carro. Tá certo. Então B está feito, né? Vamos para o último termo agora. C. CX. Vamos lá. CX. F. N, mi, N, É Rho. CX, né? N, Aí N, 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 tá certo? CY. CY. N, escalar K. CY. Isso. N escalar K. N, mi, capa rho, né? Uhum. N escalar K. NMI, capa rho. N, mi, capa rho. Depois. CZ. N, mi, N, Rho. CZ. Aí o N2, né? É, o N2 é 1, né? Não, vou deixar N2. Ah, tá, Porque beleza. aí faz mais geral. Beleza. Né? Que aí você só tipo tempo. Justo. Né? Certo? Ok. É, pode ser qualquer N2, né? CZ, então ficou CZ. N2. Foi a primeira vez que apareceu o N2, né? É, a primeira vez que apareceu N2. Então, CZ, sim, N2, NI, NRO, né? Uhum. NI. Eu acho que na aula passada a gente até fez com N2 já igual a 1. É. Eu vou fazer mais geral, já que a gente está refazendo, né? CZ. Aí agora CW, aí vai ficar NK, né? NI, NRO. Então ficou CW, não é isso? Aham. N, NK. escalar K. N, mi, N, Rho. NI, NRO. E depois, finalmente, CT. CT, N2. N2. N, mi, capa Rho. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vou refazendo aqui, vocês vão ver se está certo. CX, então ficou NI, NRO. Uhum. Sim. CY, aí fica N escalar K, NI, capa rho. Uhum. Aí CZ, N2, NI, NRO. Uhum. Ok. CW, NK, NI, NRO. Uhum. Isso? Uhum. E depois CT, N2, NI, capa rho. Isso. Então tem 2 vezes o N2 aparecendo aí, né? Achou que fiz uma besteira. É CW, NK, né? Isso. NI, NRO. Ah, tá legal. Então tá tudo certo, né? Uhum. Então isso tudo aqui tem que ser igual aqui. Isso tudo aqui tem que ser delta de ρ. Então a x tem que ser igual a 1. Então a gente já fixa o x. Agora, vamos procurar todos os termos que tenham capa mi e capa rho. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um balãozinho. Capa mi, capa rho. Capa mi, capa rho. Porque todos esses coeficientes têm que somar para 0. Capa mi, capa rho. Capa mi, capa rho. Só isso, né? É, os dois você não podem. Tem mais nenhum não, né? Não. Então a gente tem aqui AY, capa
mi, capa rho. Mais X mais bx, mais bx, né? Mais by, né? Mais by, BY capa rho. K2. Mais, vamos assim, mais b, capa 2y. Vamos tirar isso aqui já daqui, que a gente já usou. Então, mais b, capa 2y, mais bt, n escalar k. N escalar k, não é isso? Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, nós não esquecemos de nenhum capa mi, capa rho. Capa mi, capa rho, capa mi, capa rho. Então, o segundo conjunto de equações, vou guardar essas aqui. Então, A a gente já sabe quem é. Se a gente já sabe quem é, a gente já tem uma relação entre B e T. Vamos pegar agora N com N rho. Vamos fazer assim. N com N rho. Não, né? Aqui. N com N rho. Aí tá. Isso? São todos esses, né? N rho. Então, vou botar aqui. Vou botar onde? Vou botar aqui. Vou botar AZ. Tchau, cara. Tá dando para filmar aqui? Dá? Dá. AZ. Mais B, escalar K. Não. Já foi. Pelo amor de Deus. CX. CX, tá legal. CZN2. Mais CZN2. CN2Z. CWN escalar K. Tá? Só isso? Só, né? Esse é gosta. Então vamos ver uma coisa. Opa, a gente já sabe quem é. Aqui a gente tem uma relação, a gente sabe quem é o A. Pouco, a gente sabe quem é o X. Então a gente tem uma relação entre Y e T. A gente sabe quem é o X. Aqui a gente tem uma relação entre Z e W. Tá? Agora vamos em frente. A gente tem que pegar agora capa mi, N, rho. Vamos fazer um quadradinho. Né? Então, capa mi, N, rho. Capa mi, N, rho. Próximo também. Aqui não, capa mi, N, rho. Então é isso mesmo, né? Isso. São só esses três? Né? Então vamos botar, está ficando bagunçado, mas eu vou ter que guardar aquele quadro lá um pouquinho. Então ficou o seguinte: AW Mais desenho. desenho BW capa 2. e BW capa 2. Você gosta? Vou botar esse aqui assim. Esse aqui está relacionando W, A, B e C são W, A, B, W. Então a gente tem W com Z, né? W com Z. Aqui a gente tem W com Z também, porque X já é conhecido. Então essas duas equações se desacoplam, WZ, WZ. E agora a gente deveria ter uma relação com B e T, né? Que aqui envolve É Y vai com C. e T. É Y Agora, T. eu vou fazer isso aqui agora. Vou fazer agora o quê? Vou colocar com um balãozinho. Mi capa rho, que a gente está procurando, né? NB capa rho. É, só embaixo. E o último. NB capa rho. O último. NB capa. São três termos, né? Tá ótimo. Então vamos lá. Primeiro ficou AT. É isso? Primeiro balãozinho. Isso. Depois CNKY. E depois CN2. CN2. P. P, né? Isso.
ter coragem de apagar, a gente tem certeza que não esqueceu nada. Tira o retrato, tira aí. Porque se errar, a gente já sabe onde voltar. A gente vai agora organizar o sisteminha para resolver. A gente está imaginando que a matriz inversa vai ser simétrica também. Eu tenho uma matriz simétrica, né, que é n vezes n menos 1. Isso aqui tem que ser igual a identidade. Se nós transpusermos isso aqui vai ficar n menos 1 transposto vezes n transposto igual a 1. Então, n menos 1 transposto então essa matriz aqui é simétrica, né? N. Então, n menos 1, para esquecer a inversa, n menos 1 transposto tem que ser igual a menos 1. Então, tá certo. A inversa de uma matriz simétrica tem que ser simétrica. Então, se a inversa da matriz simétrica é simétrica, se eu trocar aqui mesmo O, o W e P deveriam ser iguais. Esperar aqui, vai ser um teste de consistência do nosso resultado, se W e T acabarem sendo iguais, né? Aqui eu tenho W com Z. E aqui eu tenho T está aqui. T com 1. Eu estou vendo o seguinte, como essa matriz aqui é simétrica, né? A inversa dela tem que ser simétrica. Esse termo aqui é simétrico, esse termo é simétrico. Agora, esse termo não é simétrico nem esse sozinho. Agora, esse termo é o simétrico desse. Se eu trocar μ por ρ, esse termo vira esse e esse vira esse. Então, W deveria ser igual a T. Então, no final de tudo, a gente deve ter W igual a T. Se não tiver, está errado. Tirou a fotografia? Tirei 1 bilhão de fotos. Já mandou para o exterior também, para ficar igual o Intercept. Não é o país. Todas na folha. Tudo muito bem, né? Então, vamos lá. É que no texto é falando, né? Se fosse o gauge de Lorentz, para inverter seria mais fácil, ou você teria o acoplamento com os gols. Exatamente. Então, Não tem, perde de um lado, ganha do outro. Então vamos ver aqui. Então a gente ficou que AX é igual a 1. Então tá aí lá. Então x igual a 1 sobre A. Agora os dois sistemas se desacoplam, né? Então vamos pegar primeiro esse sistema aqui. X é B sobre A. Então vai ficar. Aqui vamos ver o Y está fatorando aqui. Então nós temos A mais BK2Y. A mais BK2Y. Esse termo aqui com esse termo aqui. Mais B em escalar K, T. Isso igual a menos X é 1 sobre A, então é menos B sobre A. Tá certo, gente? Vamos ver se eu não esqueci de nada. Então, estou retomando essa equação aqui. A mais B K2Y mais B NKT igual a menos Vx. Então, menos B sobre A. Agora vamos pegar outra equação que envolve Y com T. É essa aqui. Então ficou A mais C N2T. Isso. C N escalar KY, C NK Y mais A mais C N2T 1 a 0, né? Isso. Essa é zero. Já que essas duas equações estão desacopladas, a gente já pode resolver para Y e T. Vamos pegar agora as equações para Z e W. Então, essa equação aqui vai ficar A mais C N2Z. Mais C N escalar K W. Igual a menos C sobre A. Certo mesmo? Então, for A mais C2C. E depois mais CKW igual a menos C sobre A. E depois a última equaçãozinha de Z e W, que é essa aqui, né? Então ficou bem escalar KZ
V, N escalar Ah, mas VK2, tudo isso com W. VK2 com W. Bem, pelo menos está tudo simétrico, né? Tá bonitinho. É esse método, né? Quer tirar uma fotografia? Vou tirar mais um. Ah, você está tirando foto? Né? É, porque se a gente errar. Não tem que refazer. Vamos lá. Então vamos ver agora, né? Vamos resolver isso aqui. Daqui a gente pode eliminar, é mais fácil começar aqui. Isso aqui pode ser zero, para evitar botar isso no denominador. Mesmo que o N2 seja tipo luz, esse nosso A, ele é 1. Então se o A é 1, ele é sempre inversível. Então é melhor a gente inverter, escrever T em função disso, que a gente bota isso aqui no denominador. Então a gente pode eliminar T, dizendo assim, T é igual a menos C N escalar K. Isso? Isso. C N escalar K sobre A mais C N2 vezes Y. Certo? Então, menos CN está aí, os dois dados. Agora a gente substitui esse T aqui em cima. Tá? Então, vou deixar isso aqui. A gente já tem A lá em cima, então vamos fazer agora essa equação aqui. Então, A mais BK2Y mais B N escalar K. Agora quem é T? T tem um sinal menos T. B N escalar K, T. Tá vendo? B, C, N escalar K de novo, isso? Isso. N escalar K ao quadrado sobre A mais C